pessoal, tudo bom com vocês? Então, voltamos para mais um dos nossos encontros, não é? Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de ciências. Diferente da semana passada, hoje nós teremos um novo assunto. Que será? Vocês já sabem? Já olharam aí? Eletricidade, não é? Então, para acompanharmos direitinho, né? Nós vamos abrir o nosso livro na página 174 e seguiremos até a 179. E esse nosso assunto, né, esse nosso novo assunto, ele é bem interessante, né? Não é um assunto muito comum, mas a partir da BNCC, né, da adequação de conteúdos da BNCC, nós estaremos vendo ele agora com mais frequência, que é a eletricidade. A partir da página 174, nós já temos essa imagem aí. A legenda da imagem nos diz assim: foto do lago Igapó durante a noite na cidade de Londrina, né, no Paraná, em 2018. Observe a cidade e imagine todas as atividades que você pode fazer durante a noite por causa da iluminação noturna. É energia elétrica que torna isso possível. Olha aí, a foto é noturna, mas está tudo muito iluminado, né? Aí a abertura da unidade. Eletricidade e fontes de energia. Você já imaginou como seria sua vida sem energia elétrica? Quando ocorre falha no fornecimento de energia, né? Quando falta energia, sentimos algumas mudanças em nosso dia a dia, como depender de vela, lanterna ou lampião para conseguir enxergar. A água de muitos chuveiros é aquecida usando energia elétrica. Então, quando falta energia, o banho é frio. A internet também pode não funcionar. E se a bateria do celular acabar? Não será possível recarregá-la. O que você faria se estivesse sem energia elétrica em casa? Você sabe de onde vem a eletricidade que você usa? Como você imagina que pessoas conseguem viver sem energia elétrica? O que você acha que pode ser feito para que mais pessoas tenham acesso à eletricidade, sobretudo em áreas afastadas das cidades? Você vê televisão? Se todos os brasileiros diminuíssem em 1 hora o tempo em que a televisão fica ligada, a eletricidade economizada em um mês seria suficiente para abastecer uma cidade de quase 150 mil habitantes. O que mais você pode fazer para reduzir o consumo de energia elétrica? E por que essa redução é importante? Então, essas e outras questões nós veremos no decorrer do estudo. Começamos aí por eletricidade, olha a imagem. Raios na região central de Londrina. Os raios são descargas elétricas que saem das nuvens para o solo. Olha aí. A questão é, por que ao atritar certos objetos, eles podem atrair ou repelir outros? Porque às vezes levamos pequenos choques ao encostar em certos objetos ligados ao solo. De que materiais são feitos cabos elétricos e por quê? Como o interruptor pode ligar ou desligar um aparelho eletrônico? Então, vamos lá, vamos seguir? Os fenômenos elétricos são comuns em nosso dia a dia. Nessa figura aí, a primeira figura, né, que nós vimos, a 7.1. Sem os conhecimentos de eletricidade, a maioria dos aparelhos, como rádio, televisão, geladeira, computador e telefone celular, não existiria, já que dependem da energia elétrica para funcionar. Todas essas tecnologias, quando bem empregadas, facilitam o nosso cotidiano, né? Facilitam a nossa vida. Nesse capítulo, nós vamos entender melhor o que é eletricidade e o que são materiais condutores ou isolantes de eletricidade. Por fim, vamos compreender como funcionam os circuitos elétricos e construir alguns modelos. Vamos lá? Começando por cargas elétricas, condutores e isolantes elétricos. Observe aí a imagem, é um balão de ar. Um balão pode atrair fios de cabelo em determinadas situações. Fenômenos elétricos já foram observados pelos seres humanos antes da descoberta da eletricidade. Na Grécia Antiga, o matemático e filósofo Tales de Mileto observou que um pedaço de âmbar, que é uma resina fóssil,
ela passava a atrair alguns objetos leves após ser esfregada em outros materiais, como a seda. Vamos estudar esse fenômeno. Você já reparou que às vezes os balões são atraídos às nossas roupas, ou então atraem os pelos do nosso corpo? Veja aí a figura, né, que é a menina segurando o balão e está atraindo o cabelo. Como você explica essas observações? Por que acontece isso? Para descobrir como acontecem esses fenômenos, pendure um balão de festa cheio de ar em algum suporte, né, como esse que mostra na figura. Segure o balão com uma das mãos e esfregue várias vezes na mesma área com uma flanela de algodão ou de lã, como mostra a figura. Solte o balão e aproxime a flanela da área que foi friccionada. E o que vai acontecer? Você saberia explicar esse fenômeno? Olha aí o balão, esfregou, friccionar a flanela na superfície do balão, ele acaba sendo atraído por ela. Friccionou a flanela e o balão acaba sendo atraído pela flanela. Depois de friccionado, o balão é atraído pela flanela. Esse fenômeno pode ser explicado pelo fato de que os objetos têm cargas elétricas positivas e negativas e, em certas situações, ficam eletrizados. Quando um material é friccionado em outro, como é o caso do balão que foi atritado pela flanela, um deles, no caso o balão, passa a ser portador de carga elétrica negativa e o outro, a flanela, de carga elétrica positiva. Se você tiver em sua casa aí o balãozinho, vocês podem estar fazendo a experiência. Ainda no nono ano, né, você vai aprender que toda matéria é formada de átomos e que os átomos têm partículas com carga elétrica positiva, que são chamados de prótons, e partículas com carga elétrica negativa, que são chamadas de elétrons. Quando o corpo adquire carga elétrica negativa, é porque ele passa a ter mais elétrons do que prótons. Quando fica com carga elétrica positiva, ele passa a ter mais prótons que elétrons. Mas isso nós só veremos melhor no nono ano, que a gente vai estudar a estrutura da matéria, né? O átomo. Continuando, a atração do balão pela flanela é resultado da eletrização desses dois objetos. O balão fica com cargas elétricas negativas e a flanela com cargas elétricas positivas, o que gera uma força de atração elétrica. Olha aí, o balão negativo, é sinal de menos, é o negativo, né? E a flanela com sinal de mais, que é positivo. Mas por que o balão foi atraído pela flanela? Isso acontece porque cargas elétricas de sinais diferentes, né, um positivo, o outro negativo, se atraem. Dizemos então que o balão e a flanela ficaram eletrizados. Esse tipo de eletrização é chamado eletrização por atrito. Agora, observe a figura 7.5, que é essa aqui do lado. Para representar esse modelo, foi usada uma estrutura de madeira a qual se prendeu um barbante. Na ponta deste barbante foi amarrada uma caneta de tubo plástico, friccionada previamente por um pedaço de flanela de algodão ou de lã. Veja o que ocorre quando aproximamos dela outra caneta de tubo de plástico friccionada pelo mesmo pano. Olha, as duas canetas, né, foram friccionadas pelo tecido. E uma está presa aí, né, no barbante, e agora a gente vai encostar outra caneta, né, nela. A caneta presa ao suporte se afasta da outra devido à força de repulsão elétrica, porque ambas ficaram eletrizadas negativamente, isto é, ficaram com a carga elétrica negativa depois de friccionadas pela flanela. Lembram que as duas foram friccionadas? Mas agora elas se afastam. Esse é outro princípio básico da eletricidade. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, isto é, surge uma força de repulsão entre elas. Nós não vimos anteriormente que cargas elétricas com sinais diferentes, né? Elas se atraem, os opostos se atraem. Aí agora, como elas estão iguais, né? As duas estão negativas, elas se afastam. O tipo de carga elétrica adquirida por atrito depende dos materiais usados. O plástico do tubo da caneta, por exemplo, adquire carga elétrica negativa. Mas se friccionarmos algum tipo de vidro na flanela, será o tecido que vai ficar com carga elétrica negativa. Aqui é a representação do afastamento, né, das duas canetas de tubo de plástico que foram friccionadas por uma flanela. Continuando,
Vamos realizar agora outro experimento simples. Ó, o pente e pedacinhos de papel. Passando várias vezes um pente de plástico no cabelo ou esfregando várias vezes uma caneta de tubo plástico em um pano de algodão ou de lã, esses objetos poderão atrair pequenos pedaços de papel. Isso acontece porque o pente, né, ou a caneta, fica carregado eletricamente com carga elétrica negativa. Ao aproximá-lo do pedaço de papel, as cargas elétricas positivas do papel se organizam, ficando mais próximas do pente, enquanto as cargas elétricas negativas ficam mais afastadas. Como a atração elétrica é maior quanto mais próximas estiverem as cargas opostas do papel e do pente se atraem, e os pedaços de papel ficam presos no pente. Olha aí. Quando um corpo neutro apresenta desequilíbrio de cargas por influência de outro corpo, dizemos que ele foi eletrizado. Então, nesse caso, a separação de cargas elétricas de um corpo foi provocada pela proximidade de um corpo carregado, sem contato direto, fenômeno denominado indução eletrostática ou eletrização por indução. A eletrostática ou eletricidade estática é a parte da eletricidade que estuda as cargas elétricas em repouso e as forças de atração e repulsão entre elas. Pense agora em outra situação. Quando se encosta um objeto eletrizado em outro neutro, isto é, com carga elétrica nula, parte das cargas do primeiro passa para o segundo. Então, é eletrização por contato. Está vendo quanto tipo de eletrização? Se um corpo com carga elétrica negativa, por exemplo, encostar em um corpo neutro, parte das cargas negativas do primeiro corpo passará para o segundo e os dois ficarão com carga elétrica negativa. O corpo neutro ficará com carga elétrica do mesmo sinal do corpo em que ele se encosta. Então, se for positiva, vai ficar positiva. Se for negativa, vai ficar negativa. Veja aí outro exemplo de como funciona a eletrização por contato. Que é aqui, é esse esquema. Deixa eu voltar aqui ao conteúdo. Podemos verificar esse tipo de eletrização em outras situações cotidianas. Quando o ar está seco e uma pessoa atrita a sola do sapato várias vezes sobre um tapete, seu corpo pode se eletrizar por atrito. Se ela tocar em uma pessoa ou em um objeto ligado ao solo, como uma maçaneta, pode levar um pequeno choque por causa da passagem da carga elétrica de um corpo a outro. Às vezes, basta aproximar a mão de uma pequena faísca, e uma pequena faísca salta para o objeto ou para o corpo de outra pessoa. Nesses casos, as pessoas ficam, em geral, apenas um pouco assustadas, mas a eletricidade estática pode causar problemas sérios, como veremos a seguir. Então, aqui embaixo, antes do contato, durante o contato e depois do contato, o esquema do funcionamento da eletrização por contato, considerando corpos de tamanhos diferentes. Vamos lá, o primeiro corpo eletrizado com cargas positivas. Tá vendo o A? Tá todo positivo, né? Sinal de mais. Já o B está neutro. Aí, durante o contato, encostou o A no B. Olha aí o positivo. Fluxo de cargas elétricas negativas. Olha aí, começa a sair, né? A do neutro passa para o A, as negativas. Depois do contato, vocês lembram que ele é neutro, né? Então, ele não tem nem mais positivo, nem mais negativo. É a mesma quantidade, por isso que é neutro. Então, depois do contato, o que aconteceu? Os dois ficaram positivos. Durante o contato, ele recebeu, né, a eletrização do corpo que estava passando para ele. No caso, se era positivo o A, então o B também ficou positivo. Vamos lá, vamos seguir. Nós iremos, né, para a página 193, as questões da número 1 até o número 3. Então, vamos lá. Essa pergunta número 1 é bem simplesinha, igualzinha ao modelo que a gente viu agora na explicação. 2 canetas de tubo plástico foram atritadas em um pano de lã. Se aproximarmos essas 2 canetas, elas vão se atrair ou se repelir? E por quê? Vocês lembram? Tinha a experiência lá, né? Uma foi até presa no barbante, e aí quando aproximou a outra caneta, o que foi que aconteceu? Elas se repeliram. Por quê? Porque as duas estavam com a mesma carga, não é? As duas estavam negativas, então elas se afastaram. Vocês lembram lá da experiência? Então, vocês podem responder aí.
irão se repelir, né? Porque ambas ficarão com cargas elétricas do mesmo sinal. Então, carga negativa, as duas ficaram com cargas negativas. Vocês lembram que sinais iguais, elas se repelem, sinais diferentes, elas se atraem. Então, a segunda questão, o que acontece quando ligamos ao solo por um condutor elétrico, um corpo eletricamente carregado? Nós também acabamos de falar sobre isso. O que é que acontece quando ligamos ao solo? O corpo se descarrega, já que há passagem de cargas elétricas do corpo para a terra ou vice-versa. Com material isolante, o corpo continuaria eletricamente carregado. Ao terceiro, um garoto esfregou um pente várias vezes em um pedaço de lã, depois aproximou-se de um filete de água e veja o que aconteceu. Olha aí, gente, o que é que está acontecendo? O pente esfregado previamente em um pedaço de lã, colocado próximo ao filete de água. Como você explica esse fenômeno? Olha aí, o que é que está acontecendo à água? Ela não está se inclinando ao pente? Não é? Então, vamos lá, responder a terceira questão. O pente ficou eletrizado, né? Quando passa o pente na lã, não é? Ou na lã ou no cabelo, lembra que tem no cabelo também? Quando ele passou o pente na lã, ele ficou eletrizado. E o filete de água ficou eletrizado por indução, com carga oposta à do pente. Por isso, o filete de água foi atraído pelo pente. Certo? Então, nós respondemos, né? São 3 questões. Nossa primeira aula está encerrando aqui, respondemos as 3 questões e falamos um pouco sobre eletricidade, né? De uma maneira geral, como acontece a eletricidade. Então, até a próxima aula e já a gente retorna, né? Para concluir nossa aula semanal. Então, fiquem com Deus e um cheiro.